Eu mostrei algo aqui que eu achei muito interessante para o nosso líder do PSTB, o senador Álvaro Dias, porque há uma situação aqui bastante interessante que o João Galvão, caricaturista, senhor presidente, não sei se chegou a ver, senador Pedro Taques, mas hoje está aqui vale a pena observar na Folha de São Paulo, João Galvão, candidatura, o caminho que você escolher, está escolhido, Serra, sim ou não? E ele vai andando e bate no poste. Eu fico pensando no dilema. Vossa Excelência, permite uma parte? Com prazer. Mas Vossa Excelência há de convir que é uma situação difícil para o PSTB. Então, eu quero... Aliás, uma coisa que até ontem transmiti ao IG, ao Thales Faria, porque me perguntou a respeito, e há uma coisa a registrar aqui, desde agosto, nas primeiras reuniões das caravanas zonais do PT, é fato que a nossa vice-presidente, senadora Marta Suplicy, ela ponderou desde o começo, eu tenho a certeza que o José Serra, que eu conheço muito, vai ser o candidato. Não sei se Vossa Excelência também tem a mesma convicção, mas foi um prognóstico que ela fez e pode ser que aconteça. O importante é que possa a população de São Paulo escolher da forma mais democrática possível. Vossa Excelência Luiz Nunes sabe que eu sou um defensor das prévias, eu estava achando muito interessante que o PSTB estava realizando as suas prévias. Eu gostaria que o PT tivesse efetivado, e eu até formulo a sugestão para nossos partidos de aperfeiçoar a prévia, o sistema de prévias, a exemplo do que, por exemplo, faz o Partido Socialista da França, que abre a possibilidade de escolha do seu candidato, como foi no caso do Monsieur Hollande, François Hollande, entre todos os eleitores, não apenas todos os eleitores que, digamos, são simpatizantes, vamos supor, do PSTB ou do PT, não apenas os filiados, aberto a todos, e que queiram participar da escolha. Eu acho que, por exemplo, se o PSTB viesse inovar, eu quero aqui dizer, estou propondo ao Partido dos Trabalhadores passar a fazer isso a partir das próximas eleições. Porque eu gostaria que tivesse já feito nessa, mas quando eu apresentei para o PT, a direção nacional, o deputado Rui Falcão e os dirigentes estaduais e municipais, o vereador Antônio Donato, presidente municipal, me disse, olha, agora é que a regra já está no estatuto, é só para os filiados, mas quem sabe a próxima. Eu vou propor proximamente, digamos, para a escolha do candidato a governador de São Paulo e de outros estados, que passe a ser esse o procedimento. É uma ideia que eu sugiro a todos os partidos, mas não essa aqui porque eu achei realmente bem bolado interessante. A caricatura da Folha de hoje. Eu espero que ele consiga não bater no poste em frente às eleições, normalmente, se for essa a escolha dele. Senador Suplicy, eu não resisto a entrar no clima. Vossa Excelência começou com uma ponta de bom humor, mas eu diria que quem bateu no poste foi Vossa Excelência. Vossa Excelência bateu num poste chamado Lula, que barrou seu desejo legítimo de ser candidato a prefeito, com o prestígio que tem, e optou pela escolha do candidato Haddad. E Vossa Excelência concordou. Vossa Excelência, porque no PT a regra é outra. A regra é a vontade do presidente Lula. Agora, em matéria de legislação, Vossa Excelência, nós temos um problema sério, que é a lei eleitoral em vigor, que não permite campanha antes das convenções. O senador Álvaro Dias tem um projeto já aprovado no bojo da reforma política, que visa a tornar criar mecanismos para a realização de prévias, e eu mesmo tenho um projeto que cria a figura da pré-campanha, de modo que evitemos essa hipocrisia, como
temos em São Paulo hoje instituída como pré-candidato Haddad, comparecendo até a aniversário de boneca, com faixa de candidato, corneta de candidato, reco-reco de candidato, banda de música de candidato, sem poder ser candidato. Agradeço a parte. Mas eu quero dizer, foi uma decisão democrática. O ex-presidente Lula expressou a sua vontade e recomendação ao partido de que o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, deveria ser o candidato. Eu fui aos 33 caravanas zonais, falamos para os 5 pré-candidatos, Carlos Zaratini, o Gilmar Tato, Fernando Haddad, Marta Suplicy e eu, falamos para plateias de 150 a 1.300 pessoas, e ali colocamos as nossas proposições, ideias, e aqui teve algo, senador Aloysio Nunes, que eu vou revelar. Foi exigido por uma reunião, pelo Encontro Nacional do PT, que cada pré-candidato precisaria ter pelo menos 3.181 assinaturas, que era 10% de quantos teriam comparecido à última eleição para os diretórios municipal, nacional, estadual. E, então, como havia mais de 30 mil que haviam comparecido, precisava 3.181. Como eu imaginava que tudo entre nós 5 iria ser de comum acordo, tal, então, nas primeiras 10 reuniões desses diretórios zonais, eu tive a ideia de passar um formulário. Olha, eu acredito que todos aqui estão de acordo com que nós 5 sejamos pré-candidatos, e passei a recolher as assinaturas para os 5, assim ia dar para todos. Quando chegou já tínhamos tido mais de 10 ou 12 reuniões, aí a direção municipal falou, não, daqui para frente, para essa eleição, tem que cada um recolher as suas próprias. Eu continuei a recolher, mas daí num formulário só para mim. E ainda, olha, quem quiser assine a dos demais também, e fui recolhendo. Mas chegou quase que às vésperas da última, e eu ainda não tinha conseguido, por esse novo sistema, a meio do caminho, e percebi que os outros estavam com uma sistemática tal que eu não tenho, eu ia por ali para cá, ia recolher para todos, queria ajudar para todos, mas não cheguei naquele número, na véspera. E foi então que refleti um pouco, e como em cada uma das reuniões eu tinha dito, depois de explicar, como Vossa Excelência já ouviu eu explicar todas as vantagens da renda básica de cidadania, eu perguntava a todos os presentes, quem de vocês aqui gostaria que qualquer que seja o escolhido dentre nós 5, venha a fazer de São Paulo um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania para os 11.300.000 habitantes. E normalmente todos levantaram a mão. Quando chegou no final, eu disse, e foi a de enorme comparecimento, com mais de 1.300 pessoas na Assembleia de Deus de Guaianazes, eis que eu havia conversado com o deputado Paulo Teixeira que se o ministro, então, Fernando Haddad, dissesse que ele assumiria esse compromisso, que eu seria capaz de dar o apoio a ele. E, de fato, ele precedeu a minha fala e mencionou do respeito que ele tem por minha batalha pela renda básica e que ele vai levar adiante esse propósito. E então eu mencionei que eu iria apoiá-lo como o fiz. Foi para além da preferência normal que o presidente foi, porque ele assumiu um compromisso que Vossa Excelência sabe que para mim é tão precioso.
Permite, senador Suplicy. Então, eu queria... Deixa um paranaense colocar a colher entre os paulistas aí. Senador Álvaro Dias. Senador Suplicy. Foi assim com muita amizade que... Exato. O companheirismo que fiz aqui a brincadeira Exatamente. com Vossa Excelência. Eu louvo o bom humor de Vossa Excelência. Também foi. Claro. Eu louvo o bom humor de Vossa Excelência e quero dizer que a charge espirituosa, evidentemente, não considera o fato de Serra ser um homem decidido e já ter decidido. Ocorre que há um momento para se anunciar determinadas decisões, principalmente quando elas são importantes. Eu, pessoalmente, não sei se Serra será candidato a prefeito ou não será candidato a prefeito. Mas ele já sabe. Ele já tem essa decisão. Obviamente, vai anunciar no momento adequado. Será que ele já tem a decisão? O que eu posso dizer a Vossa Excelência... Eu pensei que ele estivesse pensando. É que será muito bom para São Paulo se ele decidir ser candidato a prefeito. Já que ele foi grande prefeito, extraordinário prefeito, aliás, alcançando índices de aprovação recordes, e como governador da mesma forma, altos índices de aprovação popular pela eficiência de gestão. Então, São Paulo ganharia muito com a candidatura dele. Mas essa decisão, que provavelmente ele já tomou interiormente, será anunciada no momento oportuno. Mas eu quero louvar também o esforço que Vossa Excelência realiza a favor das primárias. Nós empalmamos essa bandeira também. Estou com Vossa Excelência e, sobretudo, louvo o esforço de Vossa Excelência para ampliar a participação popular nas primárias, porque as primárias do PT hoje têm um único voto. É o voto do ex-presidente Lula. Essa eleição no PT ela é inusitada. As primárias do PT são primárias inusitadas. É um modelo único. Só tem um voto, o voto do presidente Lula. Por isso, louvo o esforço de Vossa Excelência. Há, inclusive, um projeto, se não me falha a memória, está com o senador Pedro Tax para relatar, um projeto de minha autoria, que estimula a realização de primárias pelos partidos políticos. Não impõe, porque partido tem autonomia, decide o processo que deseja adotar, mas estabelece estímulos para que os partidos políticos adotem primárias, estabelecendo também um ordenamento, a regulação das eleições primárias, com a possibilidade de você antecipar, aí sim, de forma legal, a campanha eleitoral, sem afrontar a legislação. Parabéns a Vossa Excelência por defender essa tese das eleições primárias. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Quero também informar que, então, temos propósitos semelhantes, porque eu também apresentei, está na Comissão de Justiça, projetos de lei para que todos os partidos tenham eleições primárias e, inclusive, para o meu partido, eu apresentei propostas nesse sentido, mas vou reapresentar antes do próximo encontro nacional para que tenhamos ali a possibilidade de abrir as votações para todo e qualquer cidadão que tenha afinidade conosco do PT e possa ser convidado a participar, a exemplo do que ocorreu nas eleições francesas. Com respeito ao propósito de fazer de São Paulo um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania, eu quero aqui recordar que, da mesma maneira que as primeiras experiências do que foram projetos de renda mínima associados à educação ou Bolsa Escola, em Campinas, no Distrito Federal, com Cristóvão Buarque, em Campinas, com José Roberto Magalhães Teixeira e por tantos outros municípios, até ser o que nós temos hoje, o Bolsa Família, mas como começaram municipalmente, é também perfeitamente possível se iniciar municipalmente a renda básica de cidadania. E há um município pioneiro
no estado de São Paulo, que é o de Santo Antônio do Pinhal, que apresentou, através do prefeito José Augusto de Guarneri Pereira, em agosto de 2009, projeto neste sentido, e a Câmara Municipal o aprovou por unanimidade dos 9 vereadores em outubro de 2009, o prefeito sancionou em 12 de novembro de 2009, e amanhã, senhor presidente Perutaques, ao mesmo tempo em que será inaugurada uma praça diante da Igreja Matriz de Santo Antônio do Pinhal, o prefeito anunciará aquilo que está previsto na lei, ou seja, a constituição do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania de Santo Antônio do Pinhal, e também irá criar o Conselho, além de criar o Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania, que vai analisar a forma de gestão e aplicação dos recursos, requisitos de participação, a definição do valor do benefício, disponibilizar a forma atualizada no sítio eletrônico, realizar a avaliação periódica dos seus efeitos e assim por diante, mas também será amanhã criado o Fundo Municipal da Renda Básica de Cidadania, a ser regulamentado pelo Poder Executivo. Vai ser o ato de regulamentação do mesmo, será realizado amanhã, por ocasião desta inauguração da praça, e eu, inclusive, estarei lá para participar do ato relativo a isso. Quero cumprimentar o prefeito José Augusto de Guarneri Pereira e os cidadãos de Santo Antônio por se tornarem o exemplo pioneiro. Isso não quer dizer que vai ser implantado de pronto, porque são necessários os passos na direção de preparar o fundo para prover a todos os seus habitantes. No caso ali são 6.550 habitantes pelo censo de 2010. Mas eu gostaria também, senhor presidente, de assinalar aqui, por considerá-lo de grande importância, o artigo dos eminentes advogados José Oliveira Lima e Rodrigo da Lacqua, que são advogados criminalistas e defensores do ex-ministro José Dirceu na ação penal 470 no Supremo Tribunal Federal, pois eles escreveram hoje, publicado na Folha, ou está publicado na Folha, o mito do mensalão, que me pareceu muito interessante, que vale a pena aqui ser lido, senhor presidente. Platão, no seu mito da caverna, descreve uma situação muito próxima ao modo que uma parcela da nossa sociedade enxerga a ação penal número 470 no Supremo Tribunal Federal, conhecida como processo do mensalão. Na alegoria criada pelo filósofo, um grupo de indivíduos dentro de uma caverna olhava exclusivamente as imagens das sombras que, trazidas pela luz do mundo exterior, eram refletidas trêmulas nas paredes de pedra. Todos pressupunham que aqueles espectros traduziam a realidade e ninguém olhava para fora da caverna, onde a vida se desenvolvia de fato. Com a proximidade do julgamento, as sombras do mensalão estão assumindo áreas de realidade, enquanto o processo, as provas, as nossas leis e os princípios constitucionais desaparecem de vista. De início, nada mais real do que a tão propalada urgência na decisão para se evitar a prescrição. A pressa é tanta que até mesmo a manifestação de um ministro no sentido de que pretende ler o caso é vista como algo capaz de caducar toda a acusação. Isso não faz sentido algum, já que basta abrir o Código Penal para ver que a próxima data de prescrição ocorrerá somente no ano de 2015, senador Perutaques. Caro presidente, os ministros do Supremo Tribunal Federal também são alvos de visões distorcidas. Desde o início do ano, antes da produção das provas, foram levianamente rotulados como partidários da acusação ou da defesa. Após essa absurda classificação, campanhas foram iniciadas com o fim de se evitar a aposentadoria dos julgadores taxados como pró-condenação. Nada pode ser mais ofensivo e desrespeitoso com a trajetória dos atuais
atuais ministros, que, sem exceção, não cometem pré-julgamentos. Ao contrário, eles decidem com base nas provas, sempre respeitando a presunção de inocência e a ampla defesa. Para quem quiser comprovar essa grata realidade, basta ligar a TV ou acessar a internet. Os julgamentos são transmitidos ao vivo e as decisões são disponibilizadas na íntegra no site do tribunal. Mas o status máximo do mito do processo do Mensalão veio com as recentes declarações de alguns destacados magistrados de segunda instância, especulando que a ampla divulgação pela mídia das investigações do Conselho Nacional de Justiça tem como causa a iminência do julgamento. Sem um único indício ou argumento lógico, especulou-se publicamente que as divergências internas do Poder Judiciário poderiam ser geradas por interessados em pressionar o STF na decisão de sua ação penal mais famosa. Parece que tudo pode ser livremente atribuído ao processo do Mensalão, com a mesma tranquilidade com que se dizia diante de um nó em crina de cavalo, que foi a obra do Saci. Um mito é sempre superdimensionado. Valendo a regra, dizem que a ação do Mensalão irá nos brindar com o julgamento da era Lula. Isso só pode soar grandioso, mas não é verdade, pois o ex-presidente já foi julgado politicamente nas eleições de 2006 e 2010, e principalmente porque o objeto do processo são os fatos narrados na denúncia e as provas produzidas com as garantias próprias de um Estado democrático de direito. Enquanto o mito do Mensalão interpretado em sombras cada vez mais desencontradas, o processo judicial, que representa a realidade dos fatos, é ignorado. Aqueles que bradam pela condenação querem distância das provas estampadas na ação penal, que sempre foi pública e está digitalizada, sem deturpações. É fundamental para a democracia brasileira que o debate sobre o julgamento da ação penal número 470 seja feito com responsabilidade para que a nossa sociedade se torne cada dia mais preparada para enxergar a justiça. Agradeço, senador Pedro Táxi, a tolerância, porque achei muito relevante esse artigo, e inclusive do ponto de vista de que todos avaliam, queremos que o ex-ministro, ex-deputado federal José Dirceu, que foi presidente do meu partido, possa ser julgado com a maior isenção possível. Acho que esse artigo contribui muito bem. Para concluir, senhor presidente, eu iria também ler, mas não vou abusar de meu tempo, mas quero recomendar o artigo de Luiz Veríssimo hoje, O que é Sagrado, onde ele inclusive cita o artigo ainda do Pinheirinho, do desembargador José Osório de Azevedo Júnior, publicado dia 9 de fevereiro último, porque esse é um artigo muito bem escrito também do nosso querido Veríssimo. Muito obrigado, senhor presidente.